Helena, esposa de seu irmão Martim. Dizia ser um quadro milagroso. Inigo recebeu então a tonsura quando tinha ainda quase adolescente, tornando-se então clérigo da ordem menores. Mais tarde, poderia receber um benefício eclesiástico de caráter econômico, vinculado a esta condição e título. Esse, entretanto, pelo processo aberto contra ele, em Pamplona, seu comportamento deixava muito a desejar. Das atas desse processo se deduz que seus costumes, seu modo de vestir-se e seu penteado estavam longe de ser a de um homem de igreja. Não se sabe qual foi o delito que Inigo e seu irmão Pedro cometeram num dia de carnaval. Deve ter sido suficientemente grave para fazê-lo fugir e recorrer à sua condição clerical, a fim de escapar da acusação. A impressão que deixo estas primeiras notícias de sua vida é que Inigo era um rapaz um tanto tresloucado, com inclinação para brigas, e certamente muito cônscio dos privilégios que lhe vinham do seu nascimento e da sua condição fidalgo. Com 15 ou 16 anos, Inigo foi completar sua educação em Arévalo, hoje na província de Ávila, na casa de Dom Juan Velázquez, que era contador-mor do reino de Castela. Como era amigo do pai de Inigo, ofereceu-se para acolher, com mais um filho seu, o caçula dos Loyolas. O adolescente deve ter se sentido ali como em sua própria casa, rodeado dos filhos de Velázquez, alguns dos quais teriam mais ou menos a mesma idade que ele, como eles vivem em grande estilo. No palácio de Velázquez, veio a conhecer os reis e a corte, desfrutando de todos os privilégios da alta aristocracia da época e dedicando-se à boa vida. Caçadas justas, torneios, saraus, bailes, jogos de azar, baralho, dados e aventuras galantes. Anos mais tarde, já convertido em Inácio de Loyola, confessaria que era dado às vaidades mundanas, que naquela fase cometeu aventuras de mancebo. Gostava muito de música e de baile. Tinha mão muito boa para caligrafia e deve ter lido um bom número de romances de cavalaria, os best-sellers daquele tempo. Foram 10 anos de alegria juvenil sem pensar muito no futuro. Prova disso é que o fato de que desgraça repentina que se abateu sobre os Velázquez pegou desprevenidos tanto estes últimos como o próprio Inigo. A morte de Fernando o Católico foi a ruína daquela família. As primeiras medidas tomadas por Carlos I contrariam Dom Juan Velázquez, que viu nessas decisões um prejuízo para o patrimônio real. Por isso ele chegou a usar até a oposição das armas. Derrotado e sobrecarregado por dívidas, morreu em 1517. Inigo viu-se então sem protetor, não tinha nada. A viúva de Dom Velázquez deu-lhe uma certa soma de dinheiro e cartas de recomendação para o Duque de Nájera. Dom Antônio Manrique de Lara era um nobre em ascensão. O Duque apostara no futuro imperador e era vice-rei de Navarra. Inigo tornou-se homem de sua confiança, acompanhando-o em vários de seus empreendimentos e em visitas à corte. É possível que então sua atenção se fixasse na princesa Catarina da Áustria. Os biógrafos do santo pensam que ele faz alusão a ela, quando diz, anos mais tarde, que tinha os olhos postos numa dama, que era mais que condessa ou duquesa. Mas como essas coisas são muito, vamos dizer assim, íntimas, vamos pedir para que o próprio Inácio, o grande cavalheiro, o peregrino,
nos conte um pouco de sua vida. Santo Inácio, quem é você? Inácio de Loyola? Bem, acham que nasci no ano de 1491. Nem eu mesmo sei. Pois não havia registro destas coisas naquele tempo. Festa de aniversário. Nosso costume era ainda, e é ainda, celebrar o onomástico, isto é, a festa do santo que nos deu o nome. Eu me chamava Inígo de Loyola. Mais tarde passei a assinar Inácio de Loyola. Hoje sou conhecido como Santo Inácio de Loyola. Mas nem sempre fui santo. Nasci no País Basco, lugar de montanhas, mar, muito bravo, floresta, fronteira das terras da Espanha e da França. Nós bascos temos nossos traços típicos. Temos até campeonato de levantamento de pedras em 3 categorias: esféricas, cilíndricas e cúbicas. Minha língua materna não foi o castelhano, língua da Espanha, mas o basco. É uma língua única. Até hoje, no 3º milênio, não descobriram de que outras línguas ela é aparentada. Os fofoqueiros costumam dizer que o demônio não nos tenta porque não conseguiu aprendê-la. É claro que isso é bobagem. Eu sou testemunha do que estou dizendo, pois fui muito tentado e caí em tentação, como vou lhes contar. Minha casa era uma pequena fortaleza. Minha família fazia parte da nobreza local. O restrito grupo dos parentes maiores, na porta principal, tínhamos esculpido na pedra nosso brasão. 2 lobos com as patas na panela. Ola, dos camponeses, lobos, e Ola, quer dizer Loyola. Vendo essa imagem esculpida na pedra, todos sabiam com quem estavam lidando, com gente muito brava. Como eu não era o mais velho, e sim Dom Beltrão, eu nada herdaria, a não ser o nome limpo de minha família, boas maneiras e o manejo da minha espada. Por isso, pelo ano de 1506, peguei o caminho da fortaleza de Arévalo, pondo-me a serviço de Juan Velásquez de Coelar, ministro do rei Fernando o Católico. Aquele casado com Isabel, rainha que enviou Colombo em sua grande aventura marítima, quando descobriu um novo mundo, a América, o Brasil. Gostava de espadas e arcabuzes, as espingardas daquele tempo. Treinei bastante no uso dessas armas, na arte da montaria. Gostava de dançar, de namorar. Queria fazer alguma coisa grande, que me elevasse aos olhos da corte e me pusesse à altura de uma bela mulher de alta linhagem, mais elevada até do que as marquesas e duquesas. Confesso, eu era bastante vaidoso, ansioso por honras. Cheguei a cometer um delito grave e fui processado em 1515. Mas, como quem tem padrinho não morre pagão, eu lembro bem, naquelas terras, correndo de cavalo, andando, junto com meu irmão. Meu irmão falou: desta vez, você foi longe demais, Inígo. Por causa de uma brincadeira de carnaval, acabamos fugindo da justiça como criminosos. Ah, mano, não adianta lamentar. Vamos manter a cabeça no lugar para não ser caçados como rolinhas. Não vai ser fácil sair dessa. A estas horas, em Aspedia, todos falam do que fez. Aonde irá? Para Arévalo? Não,
Vou para Pamplona. Pamplona? Será bastante grande para escondê-lo? Não vou me esconder. Pedirei asilo no Palácio Episcopal. Valha-me Deus, nada amedronta este moço. E assim seguem. No carnaval de 1515, Inigo refugia-se na igreja para escapar da justiça. A intervenção do vigário episcopal evitou uma maluquice de juventude o levasse à prisão. Meses mais tarde, ele voltava a Arévalo sob a proteção de seu protetor, Dom Juan de Velázquez, chanceler do rei Fernando. Mas, Velázquez morto, Inigo é recebido como gentilhomem na casa daquele duque de Nájera. Mas Inácio observa uma pessoa sendo assaltada. As brigas e confusões de rua são frequentes. Inigo procura não intervir quando o assunto não lhe diz respeito. Mas a pessoa pede socorro. Socorro, pega ladrão, socorro. Socorro, pega. Seu sangue de cavaleiro, de Loyola, não lhe deixa não agir naquela situação. Onde vai com tanta pressa? Sai da frente, ou será pior para você. E na luta, Inigo acaba ferindo um soldado. Vence a luta. E agora, valentão? Por favor, senhor, não me mate. Não devo arriscar a pele em brigas de rua. Preciso pensar no meu futuro, em fazer fortuna, no lugar. Meu lugar é na corte. E assim vai, em Valladolid. Passa-se o tempo em festas, jogos ou torneios. Sem pressa, sem renda familiar, eu confiava em meus galanteios para fisgar uma boa noiva. Também aqui, a sua excessiva ambição punha tudo a perder. Diga, meu Artim, aquela não é uma infanta Catarina? Sim. Vive quase presa em Tordesilhas, ao lado de sua mãe, a rainha. Deixaram-na sair para ver os jogos. Mas é linda. É inatingível, Inácio. Com a audácia da juventude e confiado em minha eloquência, abordei a princesa, falando-lhe de viagens e aventuras, descrevendo-lhes as belas paisagens em que passei a infância, tão diferentes das de Castela. Pintei-lhe um futuro cheio de belos projetos e grandes ambições. A donzela dizia admirar, admiro sua gentileza, e sobretudo invejo sua liberdade. Meu mundo se limita a uma janela em Tordesilhas, de onde vejo crianças brincando. Às vezes jogo-lhes umas moedas para evitar que vão embora. E agora perdoe-me. Minha curta estada na corte terminou. Espero-me em Tordesilhas. E eu fiquei olhando aquela dama. Ela ficou no meu coração. Meu irmão falou, acorde, você é louco. Não é demais para você querer uma princesa? Meu coração dizia, quero o que houver de mais alto, Martim. O mais alto, sempre. Vários anos depois, o Duque de Nájera se vê metido num conflito com o príncipe Henrique, que exige Nava, isso é, ocasiona uma guerra que se prolonga absurdamente. Eu fui naquela guerra e entrei na luta